Olá pessoal, continuando aqui o nosso estudo, os milagres do Evangelho, no capítulo 15 da Gênese. E hoje vamos estudar multiplicação dos pães, que tem um subtópico, o fermento dos fariseus. Que Jesus abençoe nosso trabalho, nosso estudo, os bons espíritos nos intuam. Então vamos lá. Capítulo 15, este é o item 48. Já estudamos alguns milagres do Evangelho sob o entendimento do Espiritismo, que não ensina que há milagres no sentido de derrogar as leis, que sempre tem um processo dentro das leis naturais, para todo milagre citado no Evangelho. Então vamos lá para esse, multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado ao mesmo tempo a zombaria dos incrédulos. Então, dizendo aqui que esse é um ponto onde os incrédulos, os ateus devem ser, mas fazem zombarias pela impossibilidade de se multiplicar pães daquela forma, pelo menos pela ciência. Sem se darem ao trabalho de lhe perscrutar o sentido alegórico para estes últimos, os incrédulos, ele não passa de um conto pueril. Primeiro, perscrutar é investigar, averiguar de maneira minuciosa, quer dizer, sem investigar, fazem zombarias. E quando ele diz que não passa de um conto pueril, pueril é algo, pelo menos no dicionário diz infantil, sem importância. Continuando, entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária, uma parábola, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Então, já abriu aqui outra hipótese de ser uma daquelas parábolas de Jesus. Ele fez tantas, dando uma metáfora, dando um sentido mais material, social, do que ele queria ensinar. Então ele está dizendo que as pessoas que levam o Evangelho a sério têm essa hipótese. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade de um fato material, sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. Prodígio é um fenômeno maravilhoso, fora do natural. Então ele abre outra hipótese de que tenha sido um fato material, mesmo que não tenha sido nada maravilhoso, prodigioso. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como a atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Olha a hipótese que ele abriu aí. Olha a hipótese da atenção, do foco, do interesse em algo, fazer a pessoa esquecer a fome. E a gente sabe que isso acontece. Se você estiver interessado muito em uma tarefa, em algo, você momentaneamente esquece a fome. Então ele abriu aí outra hipótese. Ora, os que acompanhavam a Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Nada há, pois, de espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Então, as pessoas ávidas de ouvir Jesus, já sabendo e acreditando que ele era o Messias, não se importaram com a fome naquele momento. É isso que ele está explicando. E também a poderosa ação magnética de Jesus, que a gente já estudou, o perispírito, a ação energética do perispírito,
e o perispírito de Jesus certamente tinha um poder fantástico, uma abrangência muito grande para levar vibração de sensibilidade nas pessoas. Prevendo esse resultado, Jesus nenhuma dificuldade teve para tranquilizar os discípulos, dizendo-lhes, na linguagem figurada, que ele era habitual e admitido que realmente houvesse trazido alguns pães, que para estes bastariam para matar a fome à multidão. Então, com poucos pães, poderia ter alimentado a multidão, já que eles não estavam dando tanta importância à fome. Simultaneamente, ministrava aos referidos discípulos um ensinamento com o lhes dizer: dai-lhes vós mesmos de comer. Ensinava-lhes assim que também eles podiam alimentar por meio da palavra. Então aqui está mostrando que quando Jesus falava para os discípulos, os apóstolos, dai-vos vós mesmos o de comer a eles, né? Querendo dizer que esse alimento seria o alimento espiritual, a palavra de Deus, porque Jesus falou para eles mesmos, alimentar por meio da palavra. Estamos aqui levantando alguns pontos, alguns raciocínios sobre o fato. E ainda não direcionou para uma hipótese mais forte. Tá? Vocês perceberam que citou várias possibilidades do fato. Desse modo, a par do sentido moral alegórico, produziu-se um efeito fisiológico natural e muito conhecido. O prodígio, no caso, está na ascendente da palavra de Jesus, poderosa bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la esquecer-se de comer. Foi o que a gente comentou. Então, tão interessados que estavam, não deram importância, não deram nem atenção à fome. Esse poder moral comprovava a superioridade de Jesus, muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que tem de ser considerada como alegoria. Esta explicação, aliás, o próprio Jesus a confirmou nas suas passagens seguintes. Então, encerrando esse comentário, perceberam que esse tópico começou primeiro com o comentário e agora a gente vai para o Evangelho. Perceberam que nesse comentário ele bateu o martelo aqui no fim, dizendo que tem de ser considerada como alegoria, ou seja, mais uma parábola. Quando Jesus fala de multiplicar o pão do Espírito. E agora ele vai argumentar em cima do que traz o Evangelho. O fermento dos fariseus. Item 49. Ora, tendo seus discípulos passado para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pães. Jesus lhes disse: tende o cuidado de precatar-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Precatar é prevenir, se acautelar, tomar cuidado, né, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Isso Jesus aconselhou. Eles, porém, pensavam e diziam entre si: é porque não trouxemos pães. Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: homens de pouca fé, por que haveis de estar cogitando de não terdes trazido pães? Ainda não compreendeis e não vos lembrais quantos cestos levastes? Como não compreendereis que não é do pão que eu vos falava, quando disse que vos guardasseis do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então Jesus foi muito claro aí, dizendo a eles: vocês trouxeram pães, não é do fermento do pão que eu estou falando. O fermento do fariseu, dos fariseus e saduceus, que Jesus quis falar, no meu entendimento, era da influência psicológica dos fariseus
daquela cobrança pelas tradições, pela lei mosaica, né? Daquela crença judaica. É esse o fermento que ele estava aconselhando que os apóstolos se precavessem, porque vindo com aquelas tradições, com aquelas exigências da lei judaica, os apóstolos poderiam se envolver, porque eles cresceram nessa cultura, nessa religião, nessa tradição. Os apóstolos cresceram sendo judeus. Jesus era judeu, a família de Jesus era judia. Maria, mãe de Jesus, era judia, porque era o que predominava na época. Então Jesus aconselhou para eles ter cuidado. Então o fermento que Jesus estava falando, o fermento que faz o pão crescer, né? O pão da palavra. Então eles compreenderam que ele, Jesus, não lhes dissera que se preservassem do fermento que se põe no pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aí fechou o entendimento. Era esse o conselho que Jesus deu. Isso está em Mateus 16, de 5 a 12. Agora, continuando sobre a explicação da multiplicação dos pães, vamos entrar em outro pequeno subitem, outro tema, que é o pão do céu. Mas é continuando aquele raciocínio com a multiplicação dos pães, o fermento dos fariseus, agora o pão do céu. Item 50. No dia seguinte, o povo que permanecera do outro lado do mar notou que lá não chegara outra barca e que Jesus não entrara na que seus discípulos tomaram, que os discípulos haviam partido sós. Então, já no outro dia, não chegou lá nenhuma barca e Jesus também não foi com os seus discípulos. Então, teoricamente, Jesus estava lá ainda. E como tinham chegado depois outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde o Senhor, após render graças, os alimentara com 5 pães, e como verificassem por fim que Jesus não estava lá, tampouco seus discípulos entraram naquelas barcas e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E tendo-o encontrado além do mar, disseram-lhe: Mestre, quando viestes para cá? Então eles foram à procura de Jesus, aquele mesmo povo que foi alimentado pelos pães. Aquele mesmo povo que foi alimentado pelos pães, resolveram procurar Jesus novamente. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que me procurais, não por causa dos milagres que vistes, mas porque eu vos dei pão a comer e ficastes saciados. Trabalhais por ter, não o alimento que perece, mas o que dura para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, porque foi nele que Deus, o Pai, imprimiu seu selo e seu caráter. Então Jesus falou que se preocupasse muito mais com o pão da alma, com o pão da vida eterna, que ele, Jesus, estava dando. Perguntaram-lhe eles: que devemos fazer para produzir obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é que creiais no que ele enviou. Perguntaram-lhe então: que milagres operarás que nos faça crer vendo-o? Então esse povo estava querendo um milagre para ver e acreditar, que eles já tinham ouvido falar muito dos milagres de Jesus. Então, pediu a Jesus: que milagre você vai fazer para que a gente olhando creia, né? Então isso já dá um entendimento que não tinha acontecido multiplicação de pão, de pães materiais. Porque se eles ainda achavam que não tinham visto nada, né? Vamos continuar raciocinando. E eles foram atrás de Jesus, atrás de outro milagre, né? Nossos pais comeram o maná do deserto, conforme está escrito: ele lhes deu de comer o pão do céu. Então eles citaram que os ancestrais, que os pais comeram o maná, o pão do céu. E isso está lá no Antigo Testamento. Eles se referiram, porque
povo dessa época se referia muito aos profetas, às profecias, né, sabendo que Jesus se colocava como o Messias prometido. Então eles falaram, nossos pais comeram o maná do céu, né? E essa passagem é bem representada aí nessa figura, bem ilustrada, né? Isso está lá em Êxodo 16:4. Está em outros também, em outras passagens, mas essa daí é uma delas, né? Que diz que apareciam um alimento parecido com uma neve, parecido com umas pérolas macias, é assim que fala o texto, e que alimentavam. E aí está representando eles catando esse maná e se alimentavam. Esse é o povo de Israel que estava saindo da escravidão do Egito em busca da terra prometida, conduzido por Moisés. Certo? Então ele está se referindo a esse episódio, quando Deus alimentou o povo com o maná. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que Moisés não vos deu pão do céu. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, porquanto o pão de Deus é aquele que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Então Jesus, o pão do céu é o ensinamento, é a luz, é o entendimento da vida espiritual, do amor. Então ele está afirmando aqui nessa passagem do Evangelho que Moisés não deu. Moisés veio trazer a ideia do Deus único, acabar com o politeísmo, né? E Jesus falou que quem veio dar o pão do céu era ele, Jesus, aquele que desceu do céu. É o amor, né? Esse pão do céu é o ensinamento do bem, do amor. Todos aqueles ensinamentos que Jesus traz no Evangelho, das suas bem-aventuranças, do amor ao próximo. Era isso que ele estava se referindo. Porque aquele povo estava muito impressionado com o maná que foi dado no deserto, o pão material. Disseram eles então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Aqui parece que eles entenderam, né? Enfim. Jesus lhes respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê não terá sede. Mas eu já vos disse, vós me tendes vistos e não credes. Porque eles tinham pedido um milagre para eles verem. E Jesus falou, vós me tendes visto e não credes. Quer dizer, você está vendo aqui o milagre e não está acreditando. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Olha de novo, que pão é esse que ele multiplicou? Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Aqui está o pão do céu. Aqui está o pão que desceu do céu, a fim de que quem dele comer não morra. João 6, 22 a 36 e de 47 a 50. Vamos agora a um comentário sobre isso, e esse comentário fecha o raciocínio sobre a multiplicação dos pães. Então vamos a ele. Na primeira passagem, lembrando o fato precedentemente operado, Jesus dá claramente a entender que não se tratara de pães materiais. Então aqui, Kardec já está indo para concluir o seu raciocínio. Não se tratara de pães materiais, pois, a não ser assim, careceria de objeto a comparação por ele estabelecida com o fermento dos fariseus. Ainda não compreendeis, diz ele, e não vos recordais de que 5 pães bastaram para 5.000 pessoas e que 2 pães foram bastantes para 4.000? Como não compreendestes que não era de pão que vos falava, quando vos dizia que vos preservasseis do fermento dos fariseus? Então, está aqui outra afirmação que Jesus fala, que não era de pão material que ele falava, quando ele falou dos fermentos dos fariseus. Esse confronto, nenhuma razão de ser teria na hipótese de uma multiplicação material. O fato
fora de si mesmo muito extraordinário para ter impressionado fortemente a imaginação dos discípulos, que, entretanto, pareciam não mais lembrar-se dele. Olha só o que ele estava dizendo. O fato não foi tão extraordinário, que ele botou aqui num sentido comparativo, quando ele diz que foi tão extraordinário a ponto de não impressionar. Se houvesse a multiplicação do pão material mesmo, deles verem 5 pães alimentar 2.000 pessoas, eles não esqueceriam. E eles esqueceram. E essa é mais uma evidência de que não foi um milagre material. Se fosse pães materiais, seria tão impressionante que eles não esqueceriam. É também o que não menos claramente ressalta do que Jesus expendeu sobre o pão do céu. Expender é explicar, né? É ensinar. Expendeu sobre o pão do céu, empenhado em fazer que seus ouvintes compreendessem o verdadeiro sentido do alimento espiritual. Trabalhai, diz ele, Jesus, não por conseguir o alimento que perece, mas pelo que se conserva para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Esse alimento é a sua palavra, pão que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eu sou, declara ele, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que em mim crê nunca terá sede. Então, Kardec aqui está fazendo um raciocínio com os trechos que evidenciam que esse milagre não foi material, que Jesus em vários momentos mostrou que o verdadeiro pão é o pão da vida, é o pão da vida eterna. É a mensagem do amor que se leva para sempre. Tais distinções, porém, eram por demais sutis para aquelas naturezas rudes. Aqueles que pegaram o barco, vieram atrás de Jesus, eram muito sutis para aquelas naturezas rudes, que somente compreendiam as coisas tangíveis, que se pode pegar, que se pode ver, né? Para eles, o maná, que alimentara o corpo de seus antepassados, vamos lembrar aí, para eles esse maná, era o verdadeiro pão do céu. Aí é que estava o milagre. Para esse povo, isso é que era o milagre. Se, portanto, houvesse ocorrido materialmente o fato da multiplicação dos pães, como teria ele impressionado tão fracamente aqueles mesmos homens a cujo benefício essa multiplicação se operaria poucos dias antes, a ponto de perguntarem a Jesus: que milagres farás para que, vendo, creiamos? Que farás de extraordinário? Esse comentário eu fiz lá. Se esse povo, essas pessoas, viram a multiplicação dos pães, se tivesse sido material, eles não iam esquecer com 2 dias. E não iam questionar, né? Que milagre extraordinário vai fazer para a gente ver? Não teria questionado isso, porque eles já estariam impressionados se fosse uma multiplicação material. Eles entendiam por milagres os prodígios que os fariseus pediam, isto é, sinais que aparecessem no céu por ordem de Jesus, como pela varinha de um mágico. Ora, o que Jesus fazia era extremamente simples e não se afastava das leis da natureza. Então, Jesus não fazia nada fora das leis naturais. As próprias curas não revelavam caráter muito singular, nem muito extraordinário. Para eles, os milagres espirituais não apresentavam grande vulto, quer dizer, grande importância, grande notoriedade. Os milagres espirituais. Então, eles achavam que o milagre tinha que ser sempre material. Então, pelo raciocínio aqui, a multiplicação dos pães não foi material. Jesus o tempo todo insistiu que o verdadeiro pão era o pão da vida. E a gente viu aqui as hipóteses sobre esse fato. As possíveis explicações, inclusive, daquele povo ter perdido a fome. Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Isso não quer dizer que bateu o martelo, que fechou questão. Não, é um raciocínio em cima do Evangelho. É um raciocínio compreendendo-se que tudo se faz dentro das leis naturais. E aqui Kardec faz um estudo raciocinando o que poderia ter acontecido.
O que poderia ter acontecido nesse tal milagre dos pães? Muito comparado quando Jesus falou que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia mover montanhas. Tem também o sentido alegórico aí. Um grande abraço para todos e continuaremos ainda. O próximo será a tentação de Jesus, aquela tentação ensinada no Evangelho.